Quem aqui leu as bases bíblicas lá dessa semana? Alguém leu? Ninguém leu? Amém. O que a gente falou na semana passada? O que vocês lembram, né? Que a gente começou a abordar na semana passada? Oi? Ser filho de Deus ou não? Bom. Filho. Vocês lembram de algum texto, algo que foi falado? Alguma passagem? Ó, deu 30 e pouca visualização no Spotify. Se não foi vocês, foi gente de fora. Que assistiram o vídeo todo. Vocês lembram algum texto? Vamos? Alguém? Ana Júlia, Maria Eduarda, vocês lembram algum texto? Algo além de ser filho de Deus ou não? Vocês lembram algo além disso? Ou não? Nada? Só isso. Filho de Deus ou não? Show. Vamos abrir em Romanos 8, versículo... Versículo 9 em diante. 9 até o... Vamos do 9 até o 19. Na verdade, do 9 até o 21. Aí vocês podem começar lendo assim, responsivo, começar pelo Rafael e vai passando. Pode. 8, 9. Deliriad. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Esse é o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habitará aqui nos seus corpos mortais, porque é o seu Espírito que habita em vocês. Contudo, se a transgressão deles constitui-se em riqueza para o mundo, e o seu sucesso funciona para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo... Tá certo, gente? Tá certo. Agora sim. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são seguidos pelos decretos de Deus, esses são filhos de Deus. Não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também nele, com Ele sejamos glorificados. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutividade, que não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou nas esperanças.
Uhum. Pode continuar. E não só mais nós mesmos que temos primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoração, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém. Senhor, esse é aquilo que o Senhor quer que nós entendemos nessa manhã, que o Senhor possa estar com o Espírito Santo indo de encontro ao coração de cada um que está aqui presencial, aqueles que vão ver esse vídeo no YouTube depois, aqueles que vão ouvir esse áudio no Spotify, na academia, indo para o trabalho, no ônibus. Pai, a Tua palavra é vida, então que a Tua palavra possa estar gerando vida nos corações dessa noite, dessa manhã. Que a Tua palavra possa estar nos libertando, que a Tua palavra possa estar quebrando cativeiros, que a Tua palavra possa estar nos redimindo por completo, que a Tua palavra possa continuar fazendo a boa obra no coração de cada um, Pai. Nós ordenamos que nessa manhã todo sono saia, todo espírito do diabo saia, tudo aquilo que não pertence ao Senhor não tem lugar em nosso meio, que o Senhor possa estar nos levando a um lugar de entendimento nessa manhã, que nós possamos sair daqui diferente, que não possa ser mais um EBD, que não possa ser mais um encontro, mas que possa ser um lugar de nós conhecermos mais a Tua glória e sermos transformados por quem verdadeiramente o Senhor é. Tenha misericórdia da minha vida, me conduza nessa aula e que nós possamos fluir de acordo com os Teus rios nessa manhã. No nome santo do Senhor, amém. Daniel, pega um caderno ali em cima, tem caneta lá em dedos. Amém, pessoal. Vamos lá, vocês estão com os cadernos abertos aí, né? Se vocês quiserem ir anotando. Na aula passada, só recapitulando rapidamente, depois vocês têm disponibilidade de assistir, nós começamos a abordar a respeito daqueles que são filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Então nós começamos a entender, começamos a discernir que nem todo mundo que está na igreja é filho de Deus. Nem todo mundo que participa de um ministério é filho de Deus. Nem todo mundo que desceu nas águas do batismo é filho de Deus. Nem todo mundo que está na igreja há 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 anos é verdadeiramente filho de Deus. Existem muitas pessoas que aceitaram a religião, mas não aceitaram a Cristo. Existem muitos pastores que fizeram um seminário, mas não conheceram verdadeiramente a Deus. Existem muitos apóstolos, bispos, enfim, várias nomenclaturas para as pessoas que nunca conheceram a Deus verdadeiramente. E talvez em algum momento da história nós nos deparamos em uma realidade onde ser filho e ser crente é a mesma coisa, mas é completamente diferente. Você ser filho de Deus e você ser crente. Você tá conseguindo ver bem, Paulo? Tá dando pra ver, Deus? Você tá colocando pra cá? Melhorou? Existe uma grande diferença entre isso, e é isso que nós vamos tentar abordar hoje, nessa manhã. Romanos 8, Paulo escreve essa carta aqui, e ele está falando a respeito da filiação que nós temos em Deus. Então ele começa lá onde nós lemos, falando que vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, Paulo está falando para uma igreja específica, Daniel, mas ele fala assim, olha, eu estou falando com você que é crente, mas você tem que tomar um pouco de cuidado, porque se de fato o Espírito de Deus habita em você, você não está na carne. Então Paulo ele não está falando com o novo convertido. Paulo está falando com os filhos. Se a gente voltar um pouco em Romanos 6, tem uma frase clássica, Deus que já me perdoou, porque eu já usei muito essa frase de forma errada, que Paulo ele fala assim, olha, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero, esse eu acabo cometendo. E às vezes dentro da igreja, nós aprendemos isso de forma errada, que o mal que eu quero, esse eu acabo cometendo. Eu já usei esse texto muitas vezes dessa forma, já justifiquei muito pecado assim. Só que Paulo aqui, ele está falando para o cara que ele é novo convertido. E esse cara, não cabe a nós julgar se ele nasceu de novo ou não, mas essa pessoa, ele começa a lidar com a dicotomia entre um espírito que quer caminhar para o bem, Jonathan, e um espírito que ele caminha para o mal. Porque são duas pessoas ali dentro. Uma natureza caída e outro que tem uma nova vida.
Então ele encontra num dilema que o bem que o Espírito de Deus quer que eu faça, ele está aqui, mas parece que eu não consigo fazer. E o mal eu acabo cometendo. Porque o novo convertido tem esse dilema, nós passamos por esse dilema. De ter parece que a gente tem duas vontades, uma da carne e outra do Espírito. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu passei muitas vezes. Ano passado, muitas vezes. Até começar a aprofundar mais no Senhor e entender um pouco mais disso aqui. E às vezes a gente para no 6, com coisa que a filiação que nós temos, onde nós clamamos Abba Pai, ela não permite que o pecado acabe por completo. Parece que a cruz de Cristo ela é inválida. Nós colocamos a cruz de Cristo e falamos, o sacrifício não é suficiente. Nós brigamos com a Bíblia e nós falamos em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, portanto não permaneçam no jugo de escravidão. Nós pegamos isso e nós acabamos com essa verdade. Só que a palavra de Deus não é isso. A palavra de Deus diz, foi para a liberdade, porque vocês são livres. E Paulo aqui, ele continua a falar. Romanos 7, Paulo ele vai falar ali a respeito um pouco de casamento, e ele vai falar também a respeito dessa luta contra o pecado, essa dificuldade entre a lei e a graça, não dá pra gente entrar nisso agora. Mas no capítulo 8 ele começa a abordar a respeito disso. E ele fala, olha, vocês precisam de saber se de fato o Espírito de Deus está com vocês. Ele está falando com pessoas que conhecem a Bíblia. Ele está falando com pessoas que estão na igreja, pessoas que nasceram na igreja. Mas precisam de analisar, será que eu tenho o Espírito de Deus em mim ou não? E ele continua falando, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês mesmo, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortos por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está falando, olha, se você realmente está morto, vou colocar uma cruz, se você realmente está morto, o Espírito de Deus habita em você. Como assim, Jonathan, se eu realmente estou morto? O que vocês entendem disso aqui? O que é estar morto? O que vocês entendem? O que será que Paulo está querendo dizer aqui? Tem a ver, mas o que é estar morto? Morto para a carne. Boa. Morto para a carne. Tem duas condições aqui no texto, olha só. Se Cristo está em vocês, se Cristo está em vocês, ou seja, ele já coloca aqui uma incógnita. Cristo está em vocês ou não? E ele continua falando, se ele de fato está, ou seja, tem dois caminhos. Ou Cristo está em nós, ou ele não está em nós. Isso aqui não é para novo convertido não é para quem está aceitando Jesus não. Isso aqui é para nós, é para uma igreja. E aí, ele continua, se ele está de fato em vocês, o corpo de vocês está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vida, e esse Espírito, ele habita entre os mortos e gera vida. Ou seja, uma das condições principais para ser filho é estar morto. Morto tem dor? Não. Morto tem sentimento? Tem, Jonathan? Morto tem escolha? Chega pro morto e pergunta, e aí, mano, você quer fazer isso aqui ou isso aqui? O morto escolhe. Não? Ele não decide, né? Só que aí a gente começa. Eu quero uma casa. Eu quero um bem. Eu quero um relacionamento. Eu quero o meu pecado de estimação. Eu quero
a minha pornografia, eu quero a minha droga, eu quero, enfim, inúmeras dificuldades e inúmeras situações que a gente escolhe viver na força do nosso braço e na força da nossa vontade. Caim, quando ele cai, ele resolve construir uma cidade. Os homens criam um estabelecimento para si. Nós, homens, somos cheios de vontades e desejos. Mas o Espírito de Deus só habita em nós quando a cruz é a resposta para tudo isso aqui. Então, eu não tenho mais escolha. Sabe, Daniel? Se o Espírito de Deus está em você, mano, você não tem mais escolha. E nós não temos mais escolha. Porque a nossa escolha é entender que um Espírito guia a nossa vida. E existe um processo enorme daqui para cá. De deixar que a cruz seja a nossa resposta. Só que esse é o princípio do Evangelho. O princípio do Evangelho não é batizar para descer as águas e aceitar carteirinha de membros. O princípio do Evangelho não é participar de um ministério, não é fazer um seminário, não é saber falar, não é saber tocar, não é estar na igreja, não é ser religioso. Cristo ele fala, olha, se vocês querem de fato ser meus discípulos, é necessário pegar a sua cruz, tomar ela e seguir a mim. Caso contrário, você não é digno de ser chamado meu discípulo. Os 4 evangelhos vão narrar isso. Lucas vai falar, olha, se você ama o seu pai, a sua família, a sua vida, o seu trabalho e qualquer coisa mais do que a mim, você não pode vir atrás de mim. E pensa bem, olha, se você quer mesmo vir até mim, você calcula bem. Ledson, calcula muito, irmão. Pega a calculadora, traça no caderno, vê se é isso que você quer. Porque se você resolver vir até a mim e você não negar tudo, vai chegar uma hora que essa cruz aqui, ó, ela não vai mais existir. E dentro dessa cruz vai passar a existir um crente. E esse crente, ele vai ser envergonhado, porque esse crente, ele não morreu. Então, se ele não morreu, os amigos sabem que ele não morreu. A família sabe que ele não morreu. As pessoas do mundo sabem que ele não morreu. As pessoas vão olhar e vão falar, que crente é esse? Que é crente, mas vive como alguém que está fora, completamente fora da verdade. E essa pessoa passa vergonha. Mas isso aqui não é contado pra gente, muitas vezes. Ou é contado e a gente ignora, né? Pra mim, pelo menos, foi contado, mas eu ignorei. Porque isso aqui não vende. Isso aqui não é o que a gente quer ouvir às 9h40 da manhã num domingo. Mas essa aqui é a verdade do Evangelho. Alguém lê, por gentileza, o 12 e o 13 e o 14 também. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Pode continuar lendo, Daniel. Lê o próximo. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Lê o próximo. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Vamos lá. Irmãos, somos devedores, não a carne, como constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Ou seja,
Se eu caminho para alimentar minha carne, eu estou caminhando em direção à morte. É o que o Rafael falou, o salário do pecado é a morte. Então, Jonathan, é como se você tivesse uma atitude todos os dias e quando você fosse colher isso, o seu salário fosse a morte. Você não trabalha, né? Mas, por exemplo, vocês que estão na escola, é como se você estudasse o mês todo. Chega no final do mês, quando você vai colher a sua nota, é morte. É reprovação. Deus me livre, meu Deus. Então, uma pergunta é: será que eu estou vivendo segundo a carne ou será que eu estou vivendo segundo o Espírito? Quem me guia é quem eu sou. E se eu sou guiado pela carne, vamos continuar que vocês vão entender melhor. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai é uma expressão de um bebê recém-nascido que ele está começando a aprender a falar. Então ele fala, Abba, Pai. Porque ele não consegue nem falar papai e nem formular outra frase. Mas ele fala, Abba, Pai. Porque ele é um recém-nascido. O que a gente consegue entender disso aqui? Jonathan, quem acabou de nascer, como que ele nasce? Como que ele nasce? Você nasceu de novo. Nasceu. O que você fez quando você nasceu? Você fez alguma coisa? Além de nascer? Não, calma lá. Quando você nasceu, pô. Você acabou de nascer, pô. Falou, você lembra quando você falou a primeira frase? Você lembra quando você falou a primeira frase? Mas você foi crescendo. Foi se alimentando. Foi se desenvolvendo. Paulo aqui, ele está falando de um filho que ele recebe um espírito e ele clama, Abba, Pai. E quem tem esse espírito não é guiado pelo pecado, mas é guiado pelo Espírito de Deus. Só que essa pessoa acabou de nascer. Então, como um recém-nascido, ela não tem total capacidade. Ela ainda erra. Ela, às vezes, ainda vai brigar e vai bater cabeça com muita situação. Mas tem um espírito dentro dela que não se inclina para o mal, mas começa a querer ir para outro caminho. E aqui nesse meio tem uma incógnita de qual decisão essa pessoa toma. Só que o filho, o nascido de novo, ele vai sempre caminhar nessa direção. Por mais que em algum ponto da história tenha uma interseção aqui nos dois pontos, onde vai ter um dilema. Mas quem tem o Espírito de Deus, ele sempre vai escolher pelo Pai. Sempre. Independente do que custar, ele vai escolher o Pai. Pode custar a amizade, pode custar o relacionamento, pode custar o trabalho, pode custar a casa, pode custar o carro, pode custar o ministério, pode custar a unção,
pode custar a aparência, pode custar o ego, pode custar a idolatria, pode custar tudo, qualquer coisa, mas ele vai sempre, 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 sempre vir para o Pai. Esse é o recém-nascido. 1 João 3, versículo 9, vai dizer: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Filho, aqui, tem a mesma palavra no original do que o filho de Romanos 6, Romanos 8, 16. Vou puxar isso aqui. Filho aqui, a palavra que a gente falou na última aula. Tecno. Esse filho aqui é o mesmo do que esse filho aqui. Então o cara que é nascido de novo, a pessoa, o indivíduo, o cristão, ele é um filho que, por mais que ele nasceu de novo e ele é um bebê na fé e tem muito processo para ele passar, ele não vive na prática do pecado. Porque o que permanece no pecado é a divina semente. Ora, se esse pode viver pecando, ele não vive, porque ele é nascido de Deus. E nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou seja, se esse filho, ele vive na prática e não abandona isso aqui, ele não é um filho. E isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E a gente vai ter que brigar com a Bíblia e brigar com Deus. Ele não vive na prática. O que é a prática? Qual a diferença entre a prática e a diferença entre cair? A prática acontece uma vez ou outra, mas aquilo deixa de fazer parte da sua natureza. Você vai brigar com pornografia 1 ano. Você vai quebrar um celular, um computador, seu quarto, sua mesa. Mas você vai brigar. E isso vai gerar vida em você. Você não vai se conformar, porque, vamos voltar em Romanos, aquele que é de Deus, nascido de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele não tem qualquer relação com a prática do pecado. Então pode ser que um novo convertido, ele tenha uma dificuldade com droga, com bebida, com sexo, com qualquer coisa, mas ele vai correr em prol de ajuda. Ele vai falar com o Liedson, eu não aguento, mano, essa sexta-feira à noite eu tô aqui em casa sozinho, mano, eu tô querendo assistir, eu tô querendo ver. Mano, vem aqui em casa ou vamos sair pra alguma igreja, vamos ir no monte, vamos fazer qualquer coisa, mano. Mas eu preciso de vencer isso aqui, velho. Tiago fala que se nós confessarmos os nossos pecados, nós alcançaremos justiça, porque tem uma relação que só vai depender de um corpo de Cristo para viver. O Daniel precisa de entender que ele é fraco, que ele é pecador, que ele é caído, que ele é um desgraçado, cego, pobre e nu. Assim como Jeremias entendeu, assim como eu entendo, assim como quem é cristão precisa de entender. Não é um pecado ou outro, é uma natureza. E talvez a minha dificuldade seja lidar com a idolatria. Talvez a do outro seja lidar com a fofoca. Talvez a do outro seja lidar com a imoralidade. Mas seja qual for essa relação, o Espírito de Deus não se agrada disso. E o filho, ele vai buscar ajuda. O filho, ele não vai se importar com o que vão falar ou pensar dele. O filho não vai se importar em manter uma aparência, manter um status, em manter uma falsa imagem sobre quem ele é. Porque ele está preocupado com o pai. Ele não está preocupado com o sistema, com a religião ou com a família. O Espírito do Pai que habita nele não deixa ele viver nisso. Pedro, ele fala, para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Porque o filho, por mais que ele é um recém-nascido, que ele fala, Abba, Pai, ele não vive nessa prática.
Ele não desiste. Não porque ele tem capacidade, mas porque o Espírito de Deus habita nele. E independente do método, independente do cara ser arminiano, calvinista, independente da linha que ele entende a salvação, independente de tudo, cara. Se alguém desiste, uma vertente vai falar, cara, esse cara abandonou, esse apostatou na fé. E a outra vai falar, ele nunca foi filho. Mas independente disso, só há uma verdade. Ele não é encontrado no Senhor. E aí a gente pode estar se perguntando, ok, o filho está aqui, mas o texto continua falando. O texto continua falando, ora, vocês não receberam um espírito que os escravizem, mas receberam o Espírito que torna filhos por adoção, por meio do qual nós clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos de sua glória. Ou seja, o Evangelho do Filho verdadeiro é sofrimento, não é bênção, é sofrimento. Não é ter o emprego dos sonhos. É sofrimento. Não é ter a vida dos sonhos, custa tudo. Talvez o emprego dos sonhos de Deus para você seja você ser um empresário, ganhar 100 mil por mês e abençoar muitos ministérios. E amém, faz parte do plano de Deus. Mas talvez o plano de Deus para você seja você ser um empreendedor, ser um CLT, que vai viver ganhando 5, 10 mil. Mas o evangelho verdadeiro é sofrimento. No 16 fala de um filho que encontra um pai, mas ele é um bebê. Ele é um bebê na fé. E no 17 a narrativa continua falando que, olha, se nós somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros. Ou seja, nós temos uma herança. Nós não temos uma igreja para habitar. Nós não temos um ministério para servir. Nós não temos um local para sermos religiosos e termos uma família perfeita. Nós temos uma herança. E aí, Ana Júlia e Maria Eduarda, quem tem uma herança não tem acesso a essa herança quando é um bebê. Se alguém aqui tem algum bem financeiro, algo que os pais construíram, e essa pessoa ela é de menor, tem 10, 11 anos, ela não tem direito a essa herança. Ela não tem acesso. É dela, Jonathan, mas ela não tem acesso ainda a essa herança. E o que falta para ela ter acesso a essa herança? Essa verdade está oculta aqui no verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ou seja, o sofrimento leva à glória. O sofrimento leva à glória, Samuel. O sofrimento é quem leva à glória. Porque o sofrimento, ele produz vida. Nós não teremos vida em Deus enquanto nós não aceitarmos o sofrimento. Sabe, Daniel, você não vai tocar a sua geração. Você não vai tocar as pessoas no IFES. Você não vai tocar jovens que estão perdidos nas favelas enquanto você não aceitar o sofrimento de Cristo para a sua vida. Enquanto você não abraçar a verdade do Evangelho. Enquanto você não morrer todos os dias. Se tem um Espírito de Deus que habita em você, esse Espírito vai te levar para o Pai. Obrigatoriamente. Nem que seja quebrando sua perna, quebrando seu braço, fazendo você sofrer um acidente, colocando uma doença em você. Mas esse Espírito vai produzir vida. E esse sofrimento vai levar para a glória. Uma glória
eterna e uma glória terrena também. O verso 19 vai falar, olha, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ou seja, vamos lá, considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Então, Samuel, a gente tem uma condição. Eu sou filho. Ok, estou caminhando e sou guiado pelo Espírito de Deus. E esse processo parte de Deus, não parte de mim. Um filho. Você escolheu nascer, Leandro? Você escolheu nascer? Você clama Abba Pai. Porque o Pai colocou o Espírito dele em você. E se o Pai colocou o Espírito dele em você, você é guiado por esse Espírito. Só que não partiu de você. A Bíblia fala que nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Independente da linha teológica que a gente seguir, a verdade é uma só. Se eu sou filho de Deus, eu sou guiado por esse Espírito e eu não vivo nessa prática porque eu sou filho. E se eu sou filho, eu entendo que o sofrimento, ele produz a glória terrena e a glória eterna. E é aqui que mora um dilema absurdo entre o filho e o crente. Porque o crente, ele não quer o sofrimento que gera glória. O crente, ele quer a bênção. O crente, ele quer a profecia. O crente, ele quer a empresa dele fluindo bem. Independente, o Senhor que se lasque. Eu quero a minha empresa bem. Eu quero o meu relacionamento do jeito que está, o Senhor que se lasque. Eu quero a minha vida do jeito que está, eu quero a pornografia, eu quero o álcool, eu quero as drogas, eu quero tudo de mal. O Senhor, não, eu só quero a bênção. E aí eu vou para dentro de uma igreja e eu dizimo, e o pastor me abençoa, porque eu sou dizimista. E o ministério, eu toco lá, eu sirvo, eu sou diácono, eu fico na porta, eu recebo os outros, eu tenho um compromisso, eu estou no hall de membros, as pessoas olham para minha família e falam, que família abençoada. As pessoas olham para o Júlio e falam, que Júlio abençoado, que fala bem, que se comunica, mas estava morto. Era crente. Era perdido, tinha uma capa de religião. Tinha uma falsa imagem. Aonde na Batista do Calvário eu era um, mas lá fora eu era outro. E aí existe uma dicotomia entre o Daniel que vem para a igreja e entre o Daniel que vai para o IFES. E aí existe uma dicotomia entre o crente que é político, mas dentro da igreja ele faz as coisas. Lá fora ele é outro dentro da política. Aí existe uma dicotomia entre o cara que trabalha com marketing, falando a verdade na igreja e falando a mentira lá fora. Existe dicotomia entre o cara que tem uma linguagem santa na igreja, mas lá fora xinga e tem um procedimento todo errado, como se o Espírito que habita em Cristo habitasse em um filho que faz tudo de errado. Errado. Religião, sistema, ou então um filho que vai ser salvo, mas que é um bebê na fé. E eu tenho aprendido muito isso, que ser grande no sistema não é ser grande no reino de Deus. Ser um cristão que nasceu na igreja e viveu a vida toda errada não é nada. Tá aqui, ó. É bebê. Tem 50, 60 anos de caminhada. Não aprendeu a cruz, não aprendeu que o sofrimento leva à glória, é bebê. Dentro do sistema, é um músico excelente, é um pastor excelente, é um comunicador excelente, é um pregador excelente, é um missionário excelente, é um apóstolo excelente, é qualquer coisa de excelente dentro do sistema, mas no reino de Deus é bebê na fé, ou nem bebê, nem tá aqui, é crente, nem salvo foi. Sofrimento produz a glória. Se nós
sofremos com Cristo, nós participaremos da sua glória. Daniel, você vai participar da glória do grande dia que Cristo será revelado e governará sobre a terra. O dia da glória você vai participar, amém, Júlio? Eu quero, mas o dia do sofrimento eu não quero negar a minha carne, eu não quero negar o meu eu não quero negar as minhas vontades, ok? Deus também não quer que você participe do dia de glória, porque se você não está com Ele na glória, se você não está com Ele no sofrimento, você não vai estar com Ele na glória. E essa é a verdade que nós precisamos de entender e encaminhar em direção a ela. Talvez se até aqui nós não caminhamos em direção a isso, nós não somos a pior pessoa do mundo. Você não tem que sair dessa aula talvez se perguntando, meu Deus, que caminho eu estou seguindo? Mas você tem que se perguntar, cara, eu preciso do Senhor, eu preciso da glória de Deus, eu preciso de deixar de ser um filho recém-nascido. Ou melhor, talvez eu preciso de ser um filho que nem filho era. Um cristão. Eu era um crente, um religioso. Não sei, talvez a gente esteja em diferentes cenários aqui, cada um caminhando em um lugar, mas todo mundo seguindo em prol do mesmo alvo, que é Cristo. E aí depois do sofrimento, o 19 vem e fala, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Uau! A natureza criada, toda a natureza criada aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Criação aguarda, Daniel. Então vamos fazer evangelismo, vamos fazer um culto jovem, vamos encher uma igreja, vamos fazer um monte de coisa. Vamos, eu sou filho. Vamos pregar para o mundo inteiro. Cada igreja, cada bairro, meu amigo, tem 8 ou 9 igrejas. Nosso problema não é igreja, não. População brasileira, 70% acredita em Deus. Nosso problema não é esse. E eu quero abrir para vocês. O que vocês acham que o versículo 19 quer dizer? A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. O que vocês acham que esse versículo quer dizer? Um de cada vez para não ter briga. O que vocês acham que quer dizer? A natureza criada, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Se manifestem, filhos, por favor. Vamos, povo. Cadê os filhos se manifestando? Ninguém? Não faz nem ideia. Bora, Daniel, pregador. Você tem eu, profeta? Fala, mano. A natureza aguarda. Ou seja, alguém está aqui na linha final, esperando algo. Saiu o contrário, mas tá até o final do ano eu aprendo bem. A natureza aguarda algo. Então, Jonathan, a criação de Deus está esperando algo. A criação está esperando algo, Daniel. Está esperando algo. E a criação está aguardando com grande expectativa. Quando nós temos muita expectativa em algo, nós esperamos grandemente isso. Ansiedade, nervosismo, expectativa. Se nós esperamos algo mesmo, nós temos grande expectativa naquilo ali. A gente quer muito que chegue.
o dia de ser aprovado, o dia de construir uma casa, o dia de ter um carro, enfim, grande expectativa. Então a natureza está aguardando com grande expectativa algo. Durante todo esse tempo, durante esses 2024 anos que os homens têm aqui, mais aquilo que veio antes, nós temos grande expectativa. Nós não, a criação, perdão, em algo. E se nós temos grande expectativa, é porque isso não foi revelado ainda. Não aconteceu. Porque se já tivesse acontecido, já teria se cumprido. Mas não aconteceu. É uma incógnita. Está pendente. Não foi ainda. Senão a gente não estaria aqui. E qual que é essa expectativa? Alguém lê. Qual expectativa é essa? Alguém lê. Que expectativa é essa? Romanos 8, 19. A outra metade do versículo. Que os filhos de Deus sejam revelados. Uau! Os filhos de Deus sendo revelados. Bora, Liados. Se revelar. Abba, Pai. Vamos se revelar, Liedson. Vamos, Daniel. Vamos pregar lá fora hoje. Sair na praça fazendo evangelismo. Bora. A criação está aguardando. A criação está esperando, irmão. Bora. Vamos abrir uma igreja nova. A criação está esperando, pô. Vamos abrir um ministério novo. Vamos criar uma programação, encher a igreja de gente. A criação está esperando a manifestação dos filhos. E esse monte de culto que tem aí. E esse monte de ministério que tem aí. E esse monte de pastor, bispo, apóstolo. Tem que ser uma nomenclatura que tem para tanta gente. Essa galera tá sendo exposta. Cheio de seguidor. Cheio de culto. Cheio de movimento. Bora! A criação tá aguardando. Só que se a criação estivesse aguardando isso, irmão, Cristo já tinha voltado. A criação está aguardando, dentre muitas coisas, a manifestação dos filhos. Os filhos que vão retornar para o lugar de origem. Os filhos que vão ser perseguidos. Os filhos que vão perder as suas igrejas, os seus empregos. Os filhos que não vão nem comer, não vão nem comprar, não vão nem ter o direito de ir no supermercado. Mas são os filhos que a criação aguarda. A igreja do fim... Nós não estaremos aqui nesse templo. Nós não estaremos aqui no domingo à noite, Liedson. Nós não vamos estar montando uma programação onde um vai ficar na porta, o outro no som, o outro vai pregar, o outro vai cantar. Não! A igreja do fim não vai ser assim. A igreja do fim vai ser perseguida, vai ser morta, vai ser escravizada. Não vai ter nenhum direito de ser um cidadão para comprar o bebê. E talvez... nós estaremos lá. Talvez seja daqui a 5 anos. Talvez seja daqui 10. E a criação está aguardando a manifestação. Talvez seja nós e os nossos filhos daqui a 5 anos. Como bebês. Peregrinos por aí. E a criação está aguardando a revelação dos filhos. O filho que clama Abba, Pai. É um filho o filho que clama Abba, Pai, ele é um filho recém-nascido. Abba, Pai. Sabe nem falar direito.
O filho que a criação aguarda a manifestação é um filho maduro. Duas palavras, tecnon e ruios. Versículo 19 fala a respeito de um filho que tem a origem em uma palavra que foi escrita para denominar o filho maduro. Enquanto o versículo 16 fala de um tecno, um recém-nascido, um bebezinho na fé. Então, o filho que fala no versículo 19, ele é um filho maduro. E um filho maduro, ele tem algumas características. E as principais características desse filho são aqueles que reverenciam a Deus como seu pai, os piedosos adoradores de Deus, aqueles que no caráter e na vida se parecem com Deus, aqueles que são governados pelo Espírito de Deus e que repousam alegres e confiantes em Deus como os filhos que depositam a sua esperança em seus pais. E no futuro, na bem-aventurança da vida eterna, eles vestirão dignamente a glória do revelado aos filhos de Deus. Termo usado por Jesus Cristo, que desfruta do supremo amor de Deus, unido a Ele em um relacionamento amoroso, que compartilha os seus conselhos salvadores, a obediente vontade do Pai em todos os seus atos. O filho maduro, ele é imagem e semelhança de Deus. O filho maduro, ele se parece na vida e no caráter com Deus. O filho maduro, ele é a própria revelação de quem Cristo é aqui nessa terra. Ele é a continuação, ele é a extensão do próprio Cristo. Porque ele é um cristão. Só que para nós sairmos de um filho recém-nascido e nós caminharmos em prol de ser um filho maduro, é necessário o sofrimento, é necessário a morte, é necessário o amadurecimento, é necessário crescermos em graça e em conhecimento, é necessário ter Cristo formado em nós. Porque o filho maduro, ele tem Cristo formado nele por completo. Ele não tem mais uma dicotomia, ele não é duas pessoas, ele não é um na igreja hoje e é outro amanhã, ele não é um aqui na sala e ele é outro na família, ele não é um aqui e outro no relacionamento, ele não é um aqui e outro na praia, ele não é um aqui e outro em outro lugar, porque ele tem Cristo formado nele. Quando Cristo é formado em alguém, essa pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Ela não se torna perfeita, mas ela se torna a imagem e semelhança de Deus. Ela sai dessa linha tênue entre caminhar entre aquilo que é santo e entre aquilo que é profano. Ele deixa de se perguntar, isso é pecado? E passa a se perguntar, isso agrada ao meu Senhor? Eu me aproximo de Deus? Será que é pecado não ir na EBD domingo de manhã? Será que é pecado não fazer parte de um ministério? Será que é pecado? Será que eu vou para o inferno ou não? A gente acaba olhando para Deus e fala assim, olha, será que eu vou ter o céu ou ter o inferno? Ah, tá, se eu fizer isso aqui, desagradar o Senhor, eu vou para o céu. Maravilha, eu vou continuar fazendo. Nem filho é, porque está preocupado com a recompensa. Está preocupado com o céu. Está preocupado com a condenação. É o escravo. É um servo. Está com medo da punição. Não está preocupado em agradar o Pai, em amar o Pai, em se tornar imagem e semelhança, em retornar para a origem, que é o lugar de relacionamento que nós já falamos, um lugar onde Deus criou para ter total acesso e foi restaurado por Cristo. O filho maduro, ele se parece em vida e em caráter com Deus. Se você não anotou isso, anote. Se o filho maduro se parece em caráter e na vida com Deus. E a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos que se parecem na vida e no caráter com Deus. O plano final de Deus conta com os filhos maduros.
Não conta com os crentes. Não conta com os bebês na fé. O bebê na fé não vai resistir aos dias finais. A salvação é de total acesso da parte de Deus. Mas o bebezinho na fé ele não vai resistir. Porque a criação aguarda a manifestação dos filhos. Então esse é um ano para que nós, talvez, cheguemos ao final do ano sendo um filho nascido de novo. Reconhecer que nem filho nós somos. Reconhecer que talvez nós somos religiosos, crentes, participantes de um sistema. E amém, nós vamos chegar no final do ano e celebrar juntos que Cristo começou a ser formado, por mais que seja num bebê recém-nascido. Talvez também alguns aqui vão estar nesse cenário de ser um bebê recém-nascido. E a gente vai se deparar que no final do ano, vamos começar a comemorar que os filhos começaram a ser maduros. Vão parar de se preocupar com perguntas. Vão parar de perder a EBD para o sono. Vão parar de deixar de ter uma vida de acesso com o Pai. Vão parar de vir só para a igreja e se preocupar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta com o relacionamento do Pai. Vão deixar de dominar a sua própria vida e vão deixar que Cristo governe. Porque esse é o filho maduro. Esse é o filho que procede do Senhor. Esse é o filho que nasce do coração de Deus. Se coloque de pé, feche os seus olhos. A gente já vai descer. Feche os seus olhos e comece a falar com Deus nessa manhã. Feche os seus olhos e comece a refletir a respeito de quem você realmente é. Sem máscara, sem engano, sem falsidade. O real cenário de quem você é em Deus. Deus, Ele é um Pai, Ele nos criou para ter uma relação, não foi para prestar um serviço. E esse Deus, Ele está presente aqui hoje. Pai, nós entregamos a vida de cada um desses jovens, a minha vida ao Senhor. Pai, que esse assunto que nós falamos aqui nessa manhã possa gerar vida na vida de cada um, Pai. Pai, aqueles que talvez se encontram num cenário em que nem nasceram de novo, que o Senhor possa estar fazendo a boa obra e fazendo nascer novamente. Nascer não da carne, mas nascer do Espírito. Nascer não dos prazeres momentâneos, mas nascer de quem nós somos no Senhor, Pai. Pai, aqueles que já nasceram de novo, que são bebês na fé, que o Senhor possa estar nos conduzindo em prol da filiação por maturidade, filhos maduros, ruiosos do Senhor, pessoas que entenderam que não tem para onde ir ou voltar, não tem nada mais como precioso, mas somente a Ti. Porque os pensamentos a respeito de nós, dos filhos, são perfeitos, são preciosos, são maravilhosos, mas são a respeito dos filhos, não são a respeito dos religiosos ou dos participantes de uma igreja, de um sistema. A sua canção é alegria e amor, a sua canção é liberdade. Esteja trazendo liberdade sobre os nossos corações, esteja nos libertando por completo do cativeiro, esteja nos libertando dos vícios, dos prazeres efêmeros, daquilo que não é do Senhor, porque isso não faz parte da nossa natureza, Pai. Que no dia de hoje, que na tarde de hoje, o Senhor comece a levar vida aos nossos corações, vida àqueles que precisam de ser encontrados como filho, vida daqueles que precisam de amadurecer no Senhor, vida daqueles que precisam da graça do Senhor para lidar com os sofrimentos, para manifestar a Cristo, vida. Nós agradecemos pelo Teu amor,
Nós agradecemos por quem Tu és. Nós agradecemos porque o Senhor sempre vai nos encontrar. O Senhor sempre vai nos abraçar. O Senhor sempre vai colocar um anel e uma sandália em nós. Porque um filho jamais perde o lugar na casa de um pai. Um filho entende quem ele é, entende quem ele precisa de se formar. E ele deixa que Cristo governe tudo. Cristo seja soberano em nós, nos leve de volta para o templo lá embaixo. Que a nossa tarde possa ser abençoada, que nós possamos convidar os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos parentes, as pessoas que nós precisamos para estar aqui no culto hoje à noite. Que nós possamos repostar a arte no Instagram, que nós possamos começar a propagar e divulgar as boas obras e que nós possamos estar todos aqui juntos novamente à noite para engrandecer o nome do Senhor, para exaltar ao Senhor, para levantar cânticos e palavras sinceras aos céus. Não religião, não sistema, mas filhos que entenderam que precisam de amadurecer na presença de um Pai. Te agradecemos pela manhã, te agradecemos pela vida de cada jovem que está aqui reunido. Abençoe a família, o trabalho, a casa, abençoe essa família, abençoe tudo essa semana. Que o Senhor esteja com todos e que Cristo seja formado em nós. Esse é o propósito, Cristo formado em nós. Apenas Cristo, nada mais. Nós não precisamos de mais nada, precisamos de Cristo. Obrigado pela oportunidade, pela dádiva de nos achegarmos ao Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Nos leve em paz. No nome santo do Senhor. Amém. Amém, galera. Pode descer lá para baixo. À noite estamos todos juntos. Quem puder chegar um pouco mais cedo.